Havendo número regimental de vereadores, declaro aberta a 8ª sessão ordinária do primeiro período da 4ª sessão legislativa da 13ª legislatura, em 16 de junho de 2020, através do sistema videoconferência, conforme decreto 003/2020, diante da pandemia Covid-19. Peço ao vereador Manuel Fonseca de ligar o seu microfone. Solicito dos nobres vereadores que compareçam à Câmara Municipal em horário de expediente, das 8 às 11 horas, para assinatura do livro de presença. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da mensagem bíblica e peço aos senhores e senhorita vereadora permaneçam sentados e em silêncio. Boa noite a todos. Vamos à mensagem bíblica. Isaías 43, versículo 16 a 21. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas, e que já está surgindo. Palavra da salvação. Amém. Convido o senhor primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores e vereadora. Machado, 16 de junho de 2020. Chamada dos vereadores. Vereador Silvio Borba Guerra Filho. Presente. Vereador Rosival da Silva Santos. Presente. Vereador Manuel Fonseca Silva. Presente. Vereador Antônio José da Silva. Falta justificada. Vereadora Andressa Hélida de Andrade Borges. Presente. Vereador Luciano José da Silva. Presente. Vereador José Rogério Silva. Presente. Vereador Silvio Basílio de Lima. Faltou. Vereador Edinaldo Marcolino Nunes. Presente. Presente. Solicito ao secretário Ivan que proceda a leitura da ata da reunião da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da 7ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Machados, realizada no dia 12 de junho de 2020, às 19 horas, através do sistema videoconferência no aplicativo Google Meet em suas residências, conforme decreto número 003/2019, em virtude da pandemia Covid-19. Nesta cidade dos Machados, estado de Pernambuco. Reuniu-se em sessão ordinária sob a presidência do vereador Silvio Borba Guerra Filho, presentes os senhores vereadores Rosival da Silva Santos, Manuel Fonseca Silva, Andressa Hélida de Andrade Borges, Luciano José da Silva, Silvio Basílio de Lima e Edinaldo Marcolino Nunes. Havendo o número regimental de vereadores, o presidente declarou aberta a 7ª sessão ordinária. Observando-se a ausência justificada dos vereadores Antônio José da Silva e José Rogério Silva, assumem as cadeiras de primeiro e segundo secretário os vereadores Rosival da Silva Santos e Manuel Fonseca Silva. Dando início aos trabalhos, foi lida a mensagem bíblica e feita a chamada dos vereadores. Prosseguindo, o presidente solicitou aos nobres vereadores o comparecimento ao recinto da Câmara em horário de expediente para assinatura do livro de presença e da ata. Em seguida,
foi feita a leitura da ata da sessão anterior e, sem discussão, foi aprovada por unanimidade dos votos. No horário destinado às considerações finais, usaram da palavra os vereadores Edinaldo Marcolino Nunes, Manuel Fonseca Silva e Rosival da Silva Santos, que trataram de assuntos de interesse deste município. O presidente convidou Thaís e Ivan, funcionários desta casa, para fazer a leitura do regimento interno. Não havendo mais nenhuma matéria a ser tratada, o presidente encerrou a sessão e convidou os senhores vereadores para a próxima sessão a ser realizada dia 16 de junho de 2020. Esta sessão encontra-se em gravação no programa específico nos arquivos informatizados da Casa. E para tudo constar, Josileide Salustiano de Andrade, tendo secretariado os trabalhos sob a supervisão do primeiro secretário, lavrei a presente ata, e depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo presidente e os demais vereadores presentes. Plenário da Câmara Municipal de Machados, em 12 de junho de 2020. Alguma observação a ser feita? Em discussão, em votação, como voto o vereador Rosival da Silva Santos. Eu voto sim a ata. Como voto o vereador Manuel Fonseca Silva. Voto sim, ata. Como voto a vereadora Andressa Hélida Andrade Borges. Eu voto sim. Como voto o vereador Luciano José da Silva. Eu voto sim. Como voto o vereador José Rogério Silva. Voto sim pela ata. Como voto o vereador Silvio Basílio Edinaldo Marcolino. Eu aprovo a ata. A ata aprovada. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do requerimento 003-2020, de autoria do vereador Manuel Fonseca Silva. Requerimento 003-2020. Autor, vereador Manuel Fonseca Silva. Assunto: transparência sobre os valores arrecadados, assim como todos os investimentos nas manutenções da iluminação pública. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que após ouvir o plenário, seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo Municipal, o senhor Agemiro Cavalcante Pimentel, solicitação no sentido que demonstre a transparência sobre os valores arrecadados, assim como todos os investimentos nas manutenções da iluminação pública, como dispõe a Lei Municipal 534 de 2003, de criação da contribuição de iluminação pública, regulamentada pelo Decreto 040/2018, de atualização monetária e contribuição da iluminação pública, CIP. Justificativa: tendo em vista as condições que se encontra a iluminação da cidade, é necessário mais investimentos nas manutenções. Ademais, conforme ofício 001/2018, em anexo, já foi requerido ao Poder Executivo a cópia do Decreto 040 de 2018, que dispõe sobre os valores, mas não houve resposta da demanda. Diante do exposto, conto com a sensibilidade dos nobres pares para a aprovação deste pleito, que, além de uma ação cunha política, é também uma forma de nos solidarizarmos com os nossos irmãos machadenses. Plenário da Casa Legislativa, Flávio Pessoa Guerra, em 16 de junho de 2020. Dê ciência ao chefe do Poder Executivo e Secretaria de Finanças e Administração Municipal, vereador Manuel Fonseca Silva. Ficou o autor da matéria autorizado a apresentar. Permissão, senhor presidente.
vereadores, funcionários, telespectadores que estão nos assistindo pela videoconferência. Boa noite a todos. Esse requerimento é apenas a complementação do ofício que já foi enviado ao Poder Executivo. Na sessão anterior, o vereador solicitou que fosse feita a isenção de pagamento pelas pessoas mais carentes, mas acredito que, como foi falado, que o nosso município atravessa momentos difíceis por causa dessa Covid-19, dessa pandemia que está em nosso país. E nossa cidade, a cada dia mais cresce o número de contaminados, que no último boletim já ultrapassa as 40 pessoas, né, com soro positivo confirmado. O decreto 040/2018 atualizou a tarifa de iluminação pública. Muitas residências onde era pago R$3, R$4, hoje é pago 20, 30, 40. E nesse decreto que regulamentou esse aumento, não foi colocado a tabela de atualização para que o povo do nosso município, da zona rural, que todo mundo paga. Eu achava que a contribuição de iluminação pública era só no perímetro urbano. E o povo da área também paga. Você veja, uma conta de R$360, 150 ele é de imposto. Entre tarifa de iluminação pública, ICMS, PIS/COFINS e demais taxas de cobrança. Então, eu queria que o chefe do Poder Executivo demonstrasse, apresentasse à população o que foi reajustado, apresentasse os investimentos. A gente vê, ontem eu fui procurado ali pelo pessoal da Chão do Vento, ali no pé do escadão, à noite, é muito escuro. É pouca coisa, falta 3 postes com iluminação pública, na Coab, a rua projetada C, na B, todas elas têm deficiência de postes por parte da iluminação pública, que é um dever do município. Se está cobrando os valores, se teve o reajuste, nada mais justo do que apresentar à população, apresentar para o contribuinte o que está sendo cobrado e o que está sendo investido, né? Eu peço para que a mesa aprove o requerimento, que o chefe do Poder Executivo mostre para as nossas famílias carentes, principalmente do município, que teve até contas que foram isentas de pagamento. Mas a taxa de iluminação pública, ela veio. Como foi pedido de requerimento que fosse suspensa por 90 ou por 120 dias devido à pandemia, que a taxa de iluminação pública também não fosse cobrada, teve conta que veio zerada, realmente, da parte da CELP, mas da parte do município veio a cobrança da iluminação pública. Então, conto com o apoio dos amigos e que a população seja esclarecida e que venha mais benefícios para o nosso povo. Em discussão, o requerimento do vereador. Em votação. Como vota o vereador Rosivaldo da Silva Santos? Vamos ao requerimento. Votação. Voto sim. Como vota o vereador Manuel Fonseca Silva? Voto sim ao requerimento. Como vota a vereadora Andressa L. da Andrade Borges? Eu aprovo o requerimento. Como vota o vereador Luciano José da Silva? Voto sim no requerimento. Como vota o vereador José Rogério Silva? Voto sim no requerimento. Como vota o vereador Edinaldo Marculino? Eu aprovo o requerimento.
Requerimento aprovado. Declaro aberto o expediente para as considerações pessoais dos vereadores inscritos. Com a palavra, o vereador Manuel Fonseca. Permissão, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite a todos. Quero começar, primeiramente, parabenizando o secretário de Saúde, Dorival. Fiquei sabendo, não só por ele, mas pelo sindicato dos enfermeiros do estado de Pernambuco, que os enfermeiros, técnicos de enfermagem, o pessoal da saúde começou a receber insalubridade. Eu acho que é um direito dos servidores da saúde, é um direito não só de hoje, né? Ele até falou que foi com a permissão do Tribunal de Contas e que seria só nesse período de pandemia. Eu acredito que deveria ser incorporado para todo período futuro dos funcionários da saúde, tanto enfermeiro, motorista, médico, faxineiro, serviços gerais, atendente, motorista, porque são as pessoas que sempre estão trabalhando em questões de saúde, né? Cuidando das famílias, cuidando das pessoas que têm problemas de saúde. Você vê nesse tempo mesmo que essa questão muito grande da contaminação do Covid-19. Então, eu acredito que eu queria fazer o apelo ao secretário, ao chefe do Poder Executivo, que visse a possibilidade de mandar uma lei para esta casa, efetivando, né, se tornando concreto esse pagamento do adicional de insalubridade para os servidores da saúde. Claro que cada um com a sua parcela de valores. O que é menos insalubre, valores menores. Que eu acredito que o Estatuto do Servidor, na última vez que eu tive acesso, faz muito tempo, eu acredito que chega de 20% até 40%, dependendo do grau de insalubre que você está trabalhando. Então eu faço esse apelo. A gente sabe que teve essa luta dos enfermeiros, que no tempo foi até o Salatiel e Gleice que começaram essa luta. O chefe do Poder Executivo, o pessoal do sindicato chegou a ter várias reuniões com o executivo, inclusive no tempo que eu cheguei a estar presente, por pouco tempo, foi o ex-secretário de Finanças que atendeu o pessoal do sindicato, e graças a Deus foi atendido agora pelo chefe do Poder Executivo, quanto pelo secretário de Saúde. Então eu vou deixar aqui o meu apelo para que seja enviado um projeto para a Câmara, que a gente possa efetivar essa insalubridade, não só nesse período de pandemia, mas sim para períodos que continuem para períodos futuros, cuidando para as pessoas que realmente ficam aí 24 horas cuidando da saúde, do bem-estar do povo machadense e dos municípios circunvizinhos. A gente sabe que Machado atende de Vizinho, Orobó, São Vicente, é tudo atendido aqui em Machado. Então, fica aqui e uma boa noite a todos. Com a palavra para suas considerações, o vereador Rosival Santos. Boa noite, presidente. Boa noite a todos, companheiros. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pela live. Quero simplesmente, primeiro, parabenizar o nobre colega vereador Manuel por reconhecer o trabalho da secretaria que tem à frente um secretário competente que não mede esforço para cuidar dos seus munícipes. Uma vez que, conversando com ele, ele falou para mim que essa salubridade vai ser por etapa.
uma etapa começando pelos médicos, enfermeiros, e todos, com certeza, vão ser atendidos. Principalmente todos são merecedores, por estarem na linha de frente dessa pandemia que nós estamos, esse coronavírus que está assolando o nosso país, ou seja, o mundo. Então, parabenizo o nobre secretário Dorival Paixão por estar à frente e sabendo que é muito difícil o secretário de saúde, porque existem muitos fatores que mexem com essa situação, principalmente quando se trata de salubridade. Então, quero deixar aqui o meu abraço e dizer a todos que nós estamos todos trabalhando pela saúde e também por uma saúde melhor. Essas são minhas palavras. É importante o reconhecimento dos senhores vereadores a um secretário prata da casa, filho de Machados, num cargo tão importante do nosso município, e muitas vezes vêm pessoas de fora que não conhecem a nossa realidade, quando dentro da nossa terra temos jovens que têm vontade de também se dedicar, como é o caso de Dorival Paixão. Foi uma grande conquista do prefeito Agemiro Pimentel. Com a palavra, o vereador Edinaldo Marculino para suas considerações. O senhor Edinaldo tem que abrir o microfone. Alô, Senhor Edinaldo. desculpe aí, gente. Eu quero agradecer a permissão da mesa e quero dizer que concordo plenamente com o senhor, presidente. Dorival, apesar da sua juventude, mas tem uma experiência na área de saúde e está fazendo o possível, está saindo muito bem diante desse problema, dessa pandemia, para que os machadenses enfrentem da melhor maneira possível. Eu também quero te parabenizar, senhor presidente, pela ação que o senhor tem feito lá no bairro do Machadinho, da distribuição, sobre que o senhor abriu sua cisterna lá para a distribuição de água do povo mais carente, que não tem acesso. Então, a situação é muito bonita, é digna de elogio. E eu quero fazer também um elogio ao prefeito e ao secretário de obra. Eu convido até o vereador, inclusive o vereador Manuel, que gosta muito de visitar a obra, Manuel, que vá no Matadouro, ver como o Matadouro está ficando, o Matadouro de primeiro mundo, o Matadouro feito das técnicas, dentro do que a W exige, e com certeza, o Matadouro de Machado será reaberto o mais depressa possível para que os agropecuaristas possam efetuar a sua matança naquele município. Dizer do esforço de seu Antônio. Seu Antônio é uma pessoa que tem se dedicado muito na restauração. Dizer também que o pessoal da Secretaria da Agricultura, no mesmo esforço, para que aquele matador volte o mais depressa possível a atender os agropecuaristas de Machado. Muito obrigado. Senhor presidente. Estamos... Manuel, fecha o microfone, por favor. Não, deixa eu quero só que a minha consideração final seja registrada em ata. Ok. Estamos dando continuidade ao trabalho da Casa Legislativa, que quer deixar como legado a reforma da Lei Orgânica e do Regimento Interno, duas normas que há mais de 20 anos não foram corrigidas e, diante das modificações introduzidas nas leis do nosso país, estamos regulando e corrigindo. Peço às funcionárias Leda, Nathalie e Thaís que continuem a leitura dos artigos a partir do 120. Capítulo 6 do regime de urgência. Artigo 120.
As proposições poderão tramitar em regime de urgência especial. Por bondade, Nathalie, centralize mais sua imagem, por bondade. Baixe mais, baixe mais, baixe mais, baixe mais. Baixe mais para a gente ver seu rosto. Pode baixar mais. Tem certeza? Pode baixar. Eu só estou vendo o nariz. Pronto, aí tá bom. Continue. Parágrafo 1º. O regime de urgência especial implica que a matéria seja liberada em votação final, dentro de, no máximo, 2 sessões, devendo os prazos para pareceres e apresentações de emendas serem reduzidas para metade do prazo previsto nesse regimento e a não concessão de empresas. Parágrafo 2º. Caso as comissões não emitam parecer na matéria tratada em regime de urgência especial, o presidente da Câmara, no dia previsto para a votação final da matéria, suspenderá a sessão na ordem do dia e determinará que as comissões em conjunto emitam parecer e se prossiga a deliberação na mesma sessão. Parágrafo 3º. O regime de urgência simples implica a impossibilidade de adiamento de apreciação de matéria e exclui medidas de vista de audiência de comissão, a que não esteja afeto o assunto, assegurando a proposição, inclusão, em seguida, prioridade na ordem do dia. Artigo 121. A concessão de urgência especial dependerá de aprovação do plenário, mediante provocação da mesa ou de comissão, de autores da proposição em assuntos de sua competência privativa ou especialidades, ou ainda por proposta da maioria dos membros da heredidade, devendo ser transcrito na ata da sessão. Parágrafo 1º. O plenário somente concederá a urgência especial quando a proposição ou seus objetivos exige apreciação pronta, sem que perder a oportunidade ou eficácia. Parágrafo 2º. Concedida a urgência especial, na mesma sessão, o presidente encaminhará um conjunto de comissões competentes e poderão, em conjunto, emitir parecer sobre o projeto. Artigo 122. O regime de urgência simples será concedido pelo plenário através do requerimento verbal de qualquer vereador, quando se tratar de matéria de relevante interesse público, e exige, por sua natureza, a pronta deliberação do plenário. Parágrafo 1º. Serão incluídos no regime de urgência simples, independente de manifestação do plenário, as seguintes matérias. Inciso 1º. A proposta orçamentária partir do escoamento da metade do prazo do que se dispunha o legislativo para apreciá-la. Inciso 2º. Os projetos de lei do executivo sujeitos à apreciação em prazo certo, a partir das 3 últimas sessões que se realizem no intercurso daquele. Inciso 3º. O veto, quando escoar 2/3 do prazo para sua apreciação. Artigo 123. As proposições de regime de urgência especial ou simples e aquelas com pareceres ou para as quais não sejam estes exigíveis ou tenham sido dispensadas prosseguirão sua tramitação na forma do disposto no título 4 deste regimento. Artigo 124. Quando por extravío ou retenção indevida não for possível o andamento de qualquer proposição, já estão vencidos prazos regimentais, o presidente fará reconstruir o respectivo processo e determinará a sua retramitação. Título 5. Das sessões da Câmara. Capítulo 1. Das sessões em geral. Artigo 125. As sessões da Câmara serão ordinárias, extraordinárias ou solenes, assegurando o acesso às mesmas do público em geral. Parágrafo 1º. Para assegurar maior publicidade das sessões da Câmara, poderá-se-á publicar a pauta e o resumo dos seus trabalhos através da imprensa oficial ou não. Parágrafo 2º. Qualquer cidadão poderá assistir às sessões da Câmara na parte do recinto reservada ao público, desde que, inciso 1º, apresente-se convenientemente trajado. Inciso 2º, não porte arma. Inciso 3º, concede-se em silêncio durante os trabalhos. Inciso 4º, não manifeste apoio ou desaprovação ao que se passar em plenário. Inciso 5º, atenda às determinações do presidente. Parágrafo 3º,
o presidente determinará a retirada do assistente que se conduza de forma a perturbar os trabalhos e evacuará o recinto sempre que julgar necessário. Artigo 126. As sessões da Câmara deverão ser realizadas em recinto destinado ao seu funcionamento, observadas as exceções na lei orgânica do município. Parágrafo único. Comprovada a impossibilidade de acesso àquele recinto ou outra causa que impeça sua utilização, poderão ser utilizadas sessões em outro local por decisão do presidente da Câmara. Artigo 127. A Câmara poderá realizar sessões secretas por deliberação de 2/3 dos seus membros, para tratar de assuntos de sua economia interna, quando seja o sigilo necessário à preservação do decoro parlamentar. Parágrafo único. Deliberada a realização de sessão secreta, ainda que para realizá-la se deva interromper a sessão pública, o presidente determinará a retirada do recinto de suas dependências, dos assistentes, dos funcionários da Câmara, dos representantes da imprensa, rádio e televisão. Senhora Leida. Artigo 128. A Câmara somente se reunirá quando tenham comparecido à sessão pelo menos 1/3 dos vereadores que a compõem, não podendo, contudo, deliberar sobre nenhuma matéria, sem que estejam presentes a maioria absoluta dos seus membros. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às sessões solenes e de instalação, que se realizarão com qualquer número de vereadores presentes. Artigo 129. Durante as sessões, somente os vereadores poderão permanecer na parte do recinto que lhes é destinada. Parágrafo 1º. A convite da presidência ou por sugestão de qualquer vereador, poderão situar-se nessa parte para assistir à sessão as autoridades públicas federais, estaduais e municipais, presentes ou personalidades que estejam sendo homenageadas. Parágrafo 2º. Os visitantes recebidos em plenário, em dias de sessão, poderão usar da palavra para agradecer a saudação que lhes seja feita pelo Legislativo. Capítulo 2. Das atas das sessões. Artigo 130. De cada sessão da Câmara lavrar-se-á ata dos trabalhos contendo sucintamente os assuntos tratados, a fim de ser submetida ao plenário. Parágrafo 1º. As indicações e os requerimentos apresentados em sessão serão indicados na ata somente com menção da respectiva numeração e as demais proposições e documentos com a menção do objeto a que se referirem, salvo o requerimento de transcrição integral, aprovado pelo plenário. Parágrafo 2º. A ata da sessão anterior, que ficará à disposição dos vereadores até 24 horas de antecedência, será votada e discutida na sessão subsequente. Parágrafo 3º. A ata poderá ser impugnada quando for totalmente inválida por não descrever os fatos e as situações realmente ocorridas mediante requerimento verbal de impugnação aprovado em plenário. Parágrafo 4º. Poderá ser requerida a retificação da ata quando nela houver comissão ou equívoco. Parágrafo 5º. Cada vereador poderá falar uma vez sobre a ata para pedir sua retificação ou impugná-la. Parágrafo 6º. Requerida a impugnação ou solicitada a retificação da ata em plenário, o plenário deliberará imediatamente a respeito. Parágrafo 7º. Aceita a impugnação, lavrar-se-á nova ata e aprovada a retificação, será ela incluída na ata da sessão em que ocorrer a sua votação. Parágrafo 8º. Votada e aprovada a ata, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Parágrafo 9º.
não poderá requerer a impugnação ou retificação da ata o vereador ausente à sessão a que a mesma se refira. Parágrafo 10. A ata de sessão secreta será lavrada pelo primeiro secretário, lida e aprovada na mesma sessão, sendo ainda lacrada e arquivada com rótulo datado e rubricado pela mesa, e somente poderá ser reaberta em outra sessão, igualmente secreta, por deliberação do plenário, a requerimento da mesa de 1/3 dos vereadores. Artigo 131. A ata da última sessão de cada legislatura será redigida e submetida à aprovação na própria sessão, com qualquer número antes do seu encerramento. Capítulo 3. Das sessões ordinárias. Artigo 132. As sessões ordinárias serão quinzenais, devendo ocorrer às terças-feiras de cada semana, com duração de até 2 horas, iniciando-se às 20 horas, sendo adiada para o primeiro dia útil seguinte à sessão que vier a cair em dia santo ou feriado. Parágrafo 1º. A prorrogação das sessões ordinárias poderá ser determinada pelo plenário por proposta do presidente ou requerimento verbal de do vereador, pelo tempo estritamente necessário, jamais inferior a 15 minutos, para a conclusão de votação da matéria já discutida. Parágrafo 2º. O tempo da prorrogação será previamente estipulado no requerimento e somente será apreciado se apresentado até 10 minutos antes do encerramento da ordem do dia. Parágrafo 3º. Antes de escoar-se a prorrogação autorizada, o plenário poderá prorrogá-la à sua vez, devendo o novo requerimento ser oferecido até 5 minutos antes do término daquela. Parágrafo 4º. Havendo 2 ou mais pedidos simultâneos de prorrogação, será votado aquele visar menor prazo, ficando prejudicado os demais. Artigo 133. As sessões ordinárias compõem-se de 4 partes: pequeno expediente, grande expediente, ordem do dia e considerações finais. Parágrafo 1º. No início dos trabalhos, feita a chamada dos vereadores pelo primeiro secretário, o presidente, havendo número legal, declarar aberta a sessão. Parágrafo 2º. Não havendo número legal, o presidente, efetivo ou eventual, aguardará durante 15 minutos e, persistindo a falta do número legal, fará lavrar ata sintética, com o registro dos nomes dos vereadores presentes. Luciano tem permissão de se ausentar. Pode continuar. Declarando inserida, prejudicada a realização da sessão. Artigo 134. O pequeno expediente terá duração de 30 minutos e se destinará à leitura da ata da sessão anterior, das correspondências dirigidas ao Poder Legislativo e indicações devidamente apresentadas, obedecida a ordem de leitura dos expedientes. Inciso 1º. Expedientes oriundos do prefeito. Inciso 2º. Expedientes oriundos de diversos. Inciso 3º. Expedientes apresentados por vereador. Inciso 4º. Indicações. Parágrafo 1º. O tempo restante do pequeno expediente será adicionado ao grande expediente e assim sucessivamente até o de considerações finais. Parágrafo 2º. O vereador só poderá falar no pequeno expediente após a leitura da ata, solicitando a palavra pela ordem para comunicar falecimento, renúncias ou solicitar retificação da ata, não podendo ser interrompido ou aparteado. Artigo 135. O grande expediente terá duração de 45 minutos,
e se destinará à leitura das demais proposições, regulamente protocoladas, discussão e votação de requerimentos e indicações sujeitas à deliberação do plenário, sendo devido o tempo restante entre os oradores inscritos para o uso da palavra, para tratar de matérias constantes na ordem do dia da sessão. Parágrafo 1º. A leitura das matérias no grande expediente pelo primeiro secretário obedecerá à seguinte ordem. Inciso 1º, projeto de lei complementar. Inciso 2º, projeto de lei ordinária. Inciso 3º, veto. Inciso 4º, projeto de decreto legislativo. Inciso 5, projeto de resolução. Inciso 6, demais proposições. Parágrafo 2º. O vereador que, inscrito para falar, não se achar presente na hora que lhe for dada a palavra, perderá a vez e só poderá ser de novo escrito em último lugar. Boa noite a todos. Dando continuidade. A ordem do dia terá artigo 136. A ordem do dia terá duração de 60 minutos e destinar-se-á à apreciação das matérias constantes na pauta da sessão. Parágrafo 1º. Na sessão em que não houver pauta para a ordem do dia, o tempo previsto para esta será incorporado ao grande expediente. Parágrafo 2º. Na ordem do dia, verificar-se-á previamente o número de vereadores presentes e só será iniciada mediante a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara. Parágrafo 3º. Não se verificando o quórum regimental, o presidente aguardará por 15 minutos, como tolerância, antes de declarar encerrada a sessão. Parágrafo 4º. A ausência às votações equipara-se, para todos os efeitos, a ausência às sessões, ressalvada a ausência justificada pelo plenário. Parágrafo 5º. O presidente determinará ao primeiro secretário a leitura de proposição. Inciso 1. Constante da pauta e aprovada conclusivamente pelas comissões permanentes para apreciação de eventual recurso de 1/3 dos membros da Casa, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 43 deste regimento. Inciso 2. Sujeita à deliberação do plenário para oferecimento de emendas na forma prevista deste regimento. Parágrafo 6º. A pauta da ordem do dia obedecerá à seguinte ordem. Inciso 1. Matérias em regime de urgência especial. Inciso 2. Matérias em regime de urgência simples. Inciso 3. Vetos. Inciso 4. Matérias em discussão única. Inciso 5. Matérias em segunda discussão. Inciso 6. Matérias em primeira discussão. Inciso 7. Recursos. Inciso 8. Demais proposições. Parágrafo 7º. As matérias de igual classificação figurarão na pauta, observada a ordem cronológica de sua apresentação. Parágrafo 8º. O primeiro secretário procederá à leitura das matérias da pauta, a qual poderá ser dispensada a requerimento verbal de qualquer vereador com aprovação do plenário. Parágrafo 9º. Nenhuma proposição poderá ser posta em discussão sem que tenha sido incluída na ordem do dia com antecedência mínima de 24 horas do início da sessão. Facultado o conhecimento a todos os vereadores. Parágrafo 10º. Parágrafo 10, né? Esgotada a ordem do dia, o presidente concederá a palavra para as considerações finais aos que a tenham solicitado durante a sessão ao primeiro secretário, observada a ordem da inscrição e o prazo regimental. Artigo 137. As considerações finais terão a duração de 45 minutos e destinar-se-ão a pronunciamento de vereador devidamente inscrito até o final da ordem do dia, sobre assuntos de seu interesse, de interesse de sua bancada, ou qualquer outro assunto de interesse do município, por 5 minutos, facultado 1/3 a mais do tempo aos líderes. Parágrafo 1º. A mesa reterá e arquivará cópia de todo documento que for exigido por vereador durante o pronunciamento. Parágrafo 2º. Não havendo mais orador,
para falar nas considerações finais, ou, se ainda os houver e o tempo regimental estiver esgotado, o presidente declarará encerrada a sessão. Capítulo 4 das sessões extraordinárias. Artigo 138. As sessões extraordinárias realizar-se-ão em qualquer dia da semana e a qualquer hora, inclusive domingos e feriados, ou após as sessões ordinárias. Parágrafo 1º. A duração e a prorrogação de sessão extraordinária regem-se pelo dispositivo no artigo 130 e seus parágrafos, no que couber. Parágrafo 2º. Na sessão extraordinária, a Câmara somente deliberará sobre matéria para a qual foi convocada. Artigo 139. A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á, inciso 1, pelo prefeito, quando este a entender necessário, inclusive no período de recesso legislativo. Inciso 2, pelo presidente da Câmara, para o compromisso e a posse do prefeito e vice-prefeito. Inciso 3, pelo presidente da Câmara ou a requerimento da maioria dos membros da Casa, em caso de urgência ou interesse público relevante. Inciso 4, pela comissão representativa da Câmara, conforme previsto no artigo 41 deste regimento interno. Artigo 140. As sessões extraordinárias serão convocadas mediante comunicação escrita aos vereadores com antecedência mínima de 24 horas e a fixação de edital no átrio do edifício da Câmara, que poderá ser reproduzido pela imprensa local. Parágrafo 1º. Sempre que possível, a convocação far-se-á em sessão, caso em que será feita comunicação escrita apenas aos vereadores ausentes à mesma. Parágrafo 2º. As sessões extraordinárias só serão indenizadas quando convocadas pelo prefeito. Artigo 141. As sessões extraordinárias compor-se-á exclusivamente de ordem do dia que se cingirá a matéria objeto da convocação, observando-se quanto à aprovação da ata da sessão anterior, ordinária ou extraordinária, o dispositivo no artigo 128 e seus parágrafos. Parágrafo único. Aplicar-se-ão às sessões ordinárias, no que couber, as disposições atinentes às sessões ordinárias. Capítulo 5 das sessões solenes. Artigo 142. As sessões solenes realizar-se-ão a qualquer dia e hora para fim específico, sempre relacionado com assuntos cívicos e culturais, não havendo prefixação de sua duração. Parágrafo 1º. As sessões solenes poderão realizar-se em qualquer local seguro e acessível a critério da mesa. Parágrafo 2º. Será elaborado previamente e com ampla divulgação o programa a ser cumprido na sessão solene, quando poderão usar da palavra autoridades homenageados e representantes de classes ou de clubes de serviço, sempre a critério do presidente da Câmara. Artigo 143. As sessões solenes serão convocadas pelo presidente da Câmara por escrito com 48 horas de antecedência, no mínimo, que indicará a finalidade de reunião. Parágrafo único. Nas sessões solenes não haverá expediente nem ordem do dia formal, dispensada a leitura da ata e a verificação de presença. Queremos agradecer aos senhores vereadores, vereadora que estão contribuindo com as alterações desse regimento e dessa lei orgânica do nosso município. Continuem informando a acadêmica Nathalie Moura as alterações que porventura acharem necessária para que posteriormente, no segundo semestre, as comissões possam analisar artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, inciso por inciso. Não havendo mais nenhuma matéria a ser tratada, declaro encerrada a sessão e convido a todos para a próxima, no dia 18 de junho, do ano em curso, às 19 horas. Agradecemos a todos os telespectadores, amigos, ouvintes, e agradecemos também aos senhores vereadores e vereadoras. Uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, ouvintes, todos os telespectadores, vereadores. Boa noite. Querida?
Oi. Nathalie está por aí? Assim.